Glória a Deus. Quem pode glorificar esse Deus que merece toda a honra? Mais uma vez cheguei aqui, sem motivos pra viver, sem motivos pra sorrir. Minhas esperanças não existem mais. Não importa o que passou e o que ficou pra trás. Eu quero viver uma nova história de poder. Eu quero estar em tua presença, ó Jeová. Mesmo que esteja difícil, louvarei. Passe o tempo que passar, prosseguirei. Seguir em frente eu irei, pois a vitória está do outro lado. Quem tem promessa não morre no deserto, não. Só vence a prova com jejum e oração. Seguir em frente eu irei, pois a vitória está do outro lado. Do outro lado. Escute só. Eu quero viver uma nova história de poder. Eu quero estar em tua presença, ó Jeová. Mesmo que esteja difícil, louvarei. Passe o tempo que passar, prosseguirei. Seguir em frente eu irei, pois a vitória está do outro lado. Quem tem promessa não morre no deserto, não. Só vence a prova com jejum e oração. Seguir em frente eu irei, pois a vitória está do outro lado. Do outro lado. Mesmo que esteja difícil, adore. Mesmo que esteja difícil, eu louvarei. louvarei. Seguir em frente eu irei, pois a vitória está do outro lado. Quem tem promessa não morre no deserto, não. Só vence a prova com jejum e oração. Seguir em frente eu irei, pois a vitória está do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Glória a Deus, sente glorificando esse Deus. Graças a Deus. Então vamos com o pastor Magno, neste momento, trazendo a sua plenária. Pastor Magno. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Eu também fiz boa viagem, voltando a essa cidade maravilhosa, a terceira vez, né? Vocês não têm juízo, né? Me trazer aqui 3 vezes, pelo amor de Deus. Muito bom, para mim é uma honra muito grande atender o convite da igreja, né? O pastor Washington Gomes, a irmã Michele, a igreja que expande, é uma igreja que está no campo missionário, e é a igreja que está articulando e certamente vai gerar frutos. Você acredita assim? Acredita que Deus pode te usar para gerar frutos? Acredita que você é a habitação do Espírito Santo, que há um talento aí, e que Deus usa esse talento, Ele conta com esse talento? Amém, muito bem. Eu tenho um tema hoje que é um tema muito gostoso de lidar,
que é um tema nosso, próprio nosso, não um tema dos outros, né? A doutrina pentecostal e a grande comissão. Eu quero tentar explorar da melhor maneira possível, dentro do tempo que nós temos. Eu quero tratar, pelo menos dentro do meu entendimento, da forma da doutrina, o conteúdo da doutrina e a aplicação da doutrina. Está certo? Eu quero convidar você então para abrir no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou ler dos versículos 29 a 41, texto anterior ao nosso texto áureo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero desde já cumprimentar o pastor Messias, que está conosco, já ministrou ontem, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. O pastor André Luiz, que já temos amizade online, né? Agora tem esse tipo de amizade, né? Já nos correspondemos, já fizemos live juntos, mas não tinha o prazer de conhecê-lo pessoalmente. É uma honra muito grande ter o irmão conosco aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 29 a 41, a minha versão é NVI, o texto pode ser um pouco diferente, mas o significado, o sentido da palavra é o mesmo. Diz assim: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Bênção. Logo depois, Pedro prega e mais 5.000 pessoas. Os historiadores acreditam que logo a igreja de Jerusalém já contava com pelo menos 20.000 pessoas. É um número bom, é um número interessante. Eu quero falar então um pouquinho a respeito desse tema que nós recebemos. Primeiro, a Bíblia fala sobre doutrinas. O meu tema é doutrina pentecostal e a grande comissão. A Bíblia fala claramente a respeito de doutrina. Se você consultar o Novo Testamento, você vai encontrar a Bíblia falando sobre doutrinas de demônios. Paulo explorou isso na primeira carta a Timóteo. A carta aos Hebreus fala sobre a doutrina dos homens. Fala-se sobre a doutrina de Deus, o mesmo Paulo escrevendo a Tito. Colossenses 2:8 fala sobre as vãs filosofias dos homens, né? Então todos esses termos são termos correlatos, são termos sinônimos, estão dizendo sobre a mesma coisa, que é o ensinamento que vem da parte dos demônios, os ensinamentos que são elaborados pelos homens, os ensinamentos que vêm da parte de Deus. E doutrina é o quê? É um sentido, é uma orientação, é um conjunto de informações que servem para orientar o comportamento de um grupo social. Pode ser esse grupo social uma escola, pode ser um pelotão militar, pode ser uma igreja, pode ser um clube, pode ser uma doutrina econômica, como a do Paulo Guedes, aí quando ele entrou, muito se falou sobre isso. A doutrina dele é dos Golden Boys, lá dos Estados Unidos e tudo mais. Então, a doutrina é isso, é uma orientação, um conjunto de orientações para dirigir o povo em determinado sentido pretendido. Hoje nós temos expressões mais modernas, mais novas, né? Hoje se fala sobre cosmovisão, Weltanschauung, uma expressão em alemão, que o inglês traduziu e nós recebemos aqui em português como cosmovisão. Cosmos no sentido mundo, universo.
Visão de mundo. Qual é a sua visão de mundo? Ah, eu, Magno, sou de Araçatuba, eu sou caipira, minha visão de mundo é aquele negócio da vaquinha, o sujeito deixa o leitinho de manhã que tirou da vaca, você passa lá, pega e bebe, eu sou caipira, minha visão de mundo é aqui mesmo e tal. Aí pega um sujeito que viajou o mundo, a visão de mundo dele é ampla, ele conhece culturas diferentes, povos diferentes, hábitos diferentes. Então, qual é a visão de mundo? Cosmovisão. A partir disso, o sujeito pode montar uma doutrina, uma maneira de viver. Fala-se também a respeito de ideologia, uma doutrina política. Ideologia, não podemos usar ideologia para um texto do Novo Testamento, porque ideologia é algo novo, é algo que vem do século XIX, século XVIII, e envolve uma questão política. Qual é a sua ideologia? A minha ideologia política é de esquerda. Qual é a sua ideologia? A minha ideologia de vida é conservadora, é de direita. Qual é a sua ideologia? A minha ideologia é de centro. Então, ideologia tem a ver com política. Não podemos aplicar isso à igreja. A igreja já tem o seu padrão. Não é ideologia, não é cosmovisão, mas é a doutrina que nós entendemos, lemos, interpretamos a partir da palavra de Deus. Então, nós já temos um conjunto de orientações, de determinações, de princípios e parâmetros. Porque a Bíblia deixa claro isso. Há princípios na Bíblia. Princípios Deus não negocia. Salvação é graça por meio da fé. Ah, mas eu quero subir a escadaria da igreja da Penha de joelhos. Eu quero fazer boas obras. Eu quero levar sopão para os mendigos para eu ganhar a salvação. Faça o que você quiser. Você não vai ter a salvação enquanto não aceitar a graça por meio da fé. Isso é um princípio bíblico. Efésios capítulo 2, está lá o princípio, não precisa discutir com Jesus, não precisa enfeitar o pavão. O princípio está dado e não é negociado. Parâmetros são outras coisas. Ah, aquela igreja proíbe mulher cortar o cabelo. A outra não. Isso é um parâmetro. É marginal, é secundário. Cada igreja adotou o seu critério. Ah, mas se eu cortar o cabelo, eu vou para o inferno? Não. A salvação é graça por meio da fé. O princípio está estabelecido. Mas a doutrina daquela igreja rege que se você cortar o cabelo, você vai estar em desacordo com aquela cultura, a cultura daquela igreja. O outro é diferente. O púlpito da Assembleia de Deus é assim. Uns são mais elaborados. Eu já preguei no Bola de Neve, é uma prancha de surf. Está errado ou está certo? Cada um faz o seu. A Bíblia não fala como é que tem que ser o púlpito. A Bíblia fala sobre o princípio da salvação, graça por meio da fé. Então, nós entendemos, fazemos interpretações e aplicamos isso à nossa vida. A partir disso, nós entendemos que, como pentecostais, temos sim a nossa doutrina. Você conhece a doutrina pentecostal? Já estudou a doutrina pentecostal? Já provou o poder da doutrina pentecostal na sua vida? O ensinamento pentecostal já mexeu na sua carne? O ensinamento pentecostal já aqueceu o seu coração? O ensinamento pentecostal já destravou a sua língua? O ensinamento pentecostal já fez evaporar aqueles conceitos antigos que você tinha e colocou na sua cabeça conceitos novos, valores novos, ideias novas? Sim ou não? Eu acho que não. Vocês estão tão quietinhos hoje? O ensinamento pentecostal já mexeu com você? Pense aí, não fala para mim não. Mas pense aí, o ensinamento pentecostal mudou a sua vida em quê? Como? Quando? Você consegue responder essas 3 perguntas? Para você, não precisa responder para mim. Como o ensino pentecostal mudou a sua vida? Em que ele mudou a sua vida? Quando foi que a doutrina pentecostal, ou um elemento da doutrina pentecostal, entrou na sua vida e fez uma mudança? Eu posso dizer, um dia eu entrei numa casa, uma casa de gente rica, lá no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Eu entrei, e veio uma irmã, lá em São Paulo a gente chama a irmã de barriga de tanque. O que é irmã de barriga de tanque? É pessoa simples, sem vaidade nenhuma, mulher simples, não dá nada por ela. O culto começou, e eu, cabelão aqui, na altura do ombro, sempre fui roqueiro, corpo todo tatuado, com coisa de rock and roll, e o pessoal cantava, eu fazia a leitura labial, e cantava junto, porque eu falei, se eles perceberem que eu não sou crente, eles vão querer fazer apelo, mas eu não quero virar crente, eu só quero, estou aqui no meio desses ricos aqui, eu quero arrumar um trampo, um serviço.
Aí a irmã levantou e começou: você pediu um namorado para Jesus, Jesus está te dando namorado. Aí, você pediu uma filial da sua loja para Jesus, Jesus está abrindo uma porta para você. Aí eu era macumbeiro. Eu pensei, bom, se for igual aonde eu vou, vai levar umas semanas, né, ela vai sondar a minha vida, né, vai ver quem eu sou, para depois começar a profetizar. Essa irmã daqui a pouco vira, dá um giro de 180 graus, bota o dedo na minha cara e fala assim: eu vejo você indo para as drogas. Eu vejo que uma mulher fez uma obra de bruxaria para destruir a sua vida. Eu fui casado com uma macumbeira. Ela falou: eu vejo você indo para as drogas. Sabe o que eu pensei, irmãos? Eu não falei, por educação. Eu podia não valer nada, mas educação eu recebi. Eu pensei: esse seu Deus está bem atrasado, né, filha? Porque eu já estou usando droga faz 6 anos, agora você diz que está vendo eu indo para as drogas. Eu estou mergulhado nas drogas, eu pesava 62 quilos, cheirando cocaína de segunda a segunda, 8, 10 gramas de cocaína. Namorava a esposa de um traficante, ela entrava na bocada, pegava cocaína e entregava: olha aqui, alemão, vai cheirar. Ela falou assim: você planejou o suicídio, e você só não conseguiu dar um tiro na sua cabeça, porque Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. O meu pai tinha um 38, um Taurus, cano longo. Planejei sim, dar um tiro na minha cabeça. Com 22 anos de idade, eu ganhava 3 vezes o que meu pai ganhava. Ele era piloto de avião. Ganhava bem. Gastava tudo em drogas. O dia o diabo falou assim: você perdeu tudo e não vai subir de novo. Você já esteve no alto da montanha, agora você está no vale. Eu não deixo você sair daí. A sua saída é dar um tiro na sua cabeça. Pois eu escrevi cartas para minha família, explicando a razão, preparei o revólver e peguei no sono, todas as vezes. Quando aquela mulher falou assim: Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Eu já tinha sido batizado na igreja católica, crismado na igreja católica, fiz comunhão na igreja católica, casei na igreja católica, nunca tinha ouvido falar que Jesus me amasse. Doutrina pentecostal. Eu falei: o que eu faço? É o que diz aqui, né? Irmãos, o que faremos? Foi o que perguntaram para Pedro. Ela falou: ajoelhe aí e o meu Jesus vai tirar você das drogas. Sabe o que eu pensei? Eu pensei e falei para ela, falei: irmã, a senhora não está entendendo. Se a senhora, esse Jesus que a senhora está dizendo, não me tirar das drogas, já era. Eu tive convulsão já. Naquela época dava convulsão, você não podia levar no hospital. Hoje o sujeito é pego com droga, é usuário. Você leva no hospital, o pessoal recebe, trata. No meu tempo não, eu estou falando de 1991. Se desse convulsão e morresse, sabe o que fazia? Guarda o corpo até de madrugada. De madrugada vai lá na ponte da freguesia do El, joga o corpo no rio Tietê e deixa a água levar embora. Porque se levar para o hospital, vai preso. Vai preso quem cheirou, vai preso quem levou, vai preso quem estava junto. E quem é que vai querer ficar preso por causa de um sujeito que morre de overdose? Ninguém. Eu falei: então, minha irmã, se eu pular mais um carnaval desse jeito, eu vou para o saco preto. Ela fala: ajoelhe aí, moço. Eu ajoelhei. A presença de Jesus me visitou. Aleluia. Ah, me visitou. Eu nunca senti aquilo. Eu senti Jesus ali. Não pergunte como era o rosto dele, porque eu não vi o rosto dele. Não pergunte como eram suas mãos, ele não me mostrou o lado, mas Jesus estava lá. Eu levantei e nunca mais usei droga na minha vida. Porque alguém recebeu a doutrina pentecostal e acreditou que a validade dos dons até os dias de hoje, e Deus ainda opera milagres. Aleluia. Nunca mais. 6 anos cheirando cocaína, 7 anos fumando maconha, cheirando lança-perfume. Perdi tudo, coloquei tudo no prato, como a gente falava. Mas Jesus, ó, num passe de milagre, não é passe de mágica, Jesus não faz mágica, Jesus faz milagre. Doutrina pentecostal, ela reúne o melhor de todos os movimentos que nós tivemos antes de nós. Movimento pietista foi um movimento de renovação, de reavivamento, de despertamento dentro do luteranismo alemão. Luteranismo alemão é a doutrina de Lutero. A doutrina de Lutero ficou muito racional. Era preciso o quê? Dar uma oxigenada, acrescentar o calor do Espírito Santo. Então surgiu um movimento de gente que estava inquieta, insatisfeita com aquela doutrina fria, e é o movimento pietista que surgiu na Alemanha. No meio calvinista surge a doutrina ou o movimento puritano. O movimento puritano tinha a mesma intenção do movimento pietista,
O calvinismo era frio, estava engessado, o calvinismo era muito racionalizado, e as pessoas queriam o quê? O frescor do Espírito Santo, o aroma de Cristo circulando na igreja. Então surgiu o quê? A doutrina puritana. Lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, um grupo de alunos estudando resolveu se reunir para orar e buscar o Espírito Santo. Clube Santo, John Wesley, Charles Wesley, e começaram a orar. Esse homem se tornou um pastor anglicano, doutrina fria, engessada, racionalizada. Ele foi visitado pelo Espírito Santo e começou a ir para a rua, fazer culto público, culto ao ar livre, pregava em cima do túmulo do pai dele, ia nas portas das minas de carvão, porque os homens não conseguiam parar de trabalhar, trabalhavam praticamente como escravos, não tinham tempo para ir para a igreja. John Wesley ia visitá-los e rasgou os esboços dos seus sermões e dava lugar para Deus usá-lo, e um grande avivamento aconteceu a partir daquele movimento. O que isso tem a ver com pentecostalismo, pastor Magno? Você está misturando as bolas. Misturando as bolas, né? Quem já ouviu falar aí de William Seymour? Levanta a mão. William Seymour. Pouca gente, vocês precisam estudar um pouquinho mais de pentecostalismo. William Seymour é um grande nome do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Esse William Seymour era um negro, cego de um olho, que foi estudar numa escola lá era em Topeka, nos Estados Unidos, uma escola metodista. Acabei de falar de John Wesley, estou fazendo uma conexão para você entender o que é que o metodismo tem a ver conosco aqui pentecostais. Esse William Seymour vai estudar na escola chamada Bethel Healing Home, que é a escola de Charles Parham. Charles Parham era racista. O negro William Seymour assistia a aula do lado de fora, tinha uma janelinha, ele ficava lá olhando. Só que esse Charles Parham queria entender o que era o movimento pentecostal, o que era esse negócio de falar em línguas que nós lemos aqui no capítulo 2 de Atos. Ele precisava fazer uma viagem, deixou seus 40 alunos encarregados de estudar o texto e orar, buscando de Deus o que era esse movimento que havia acontecido em Jerusalém há 1900 anos atrás. Se eu perguntar para você o que aconteceu, você sabe? Se você não sabe, você adivinha? Quem busca o Espírito Santo, o que é que acontece com ele? Batizado. A irmã já respondeu aqui, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles falaram em novas línguas, eles foram visitados, foram cheios, transbordaram e o fogo começou a cair ali. William Seymour recebe isso, leva para Los Angeles. Uma igreja que era montada em uma funerária. Agora está lá o grupo de negros, descendentes de escravos, escravizados livres, e eles começam a orar, e começam a buscar o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu lá, irmão? Já ouviu falar em reteté? O reteté foi tão grande que até o primeiro piso lá daquela ex-funerária veio abaixo, eles precisaram mudar de casa. Aleluia! Agora eu vou contar uma coisa para você que quase os nossos livros de história da CPD não contam. Os calvinistas não gostam dos que eu vou falar agora, os reformados não gostam muito, os cessacionistas menos ainda. Bom, avivamento século XVII, Estados Unidos, o principal nome do avivamento, Jonathan Edwards, já pregou um sermão que você deve conhecer, Pecadores nas mãos de um Deus irado. O avivamento de Jonathan Edwards, que os presbiterianos hoje fazem de tudo para esconder, foi um avivamento que teve pentecostalismo, teve gente rindo, teve gente rolando, teve gente sapateando, teve gente chorando. Foi um avivamento pentecostal, não foi só um avivamento de doutrina. Quer mais? Estamos falando de Rua Azusa. Não pense que o avivamento nasceu na Rua Azusa, não. Quando aconteceu o avivamento da virada do século XVIII para o século XIX, aconteceu também em Keswick, na Inglaterra, na mesma época. No Chile também, em 1906. E no Chile se recebeu carta vindo da Índia, dizendo que já anos antes estava acontecendo um avivamento na Índia. País de Gales, ou seja, o Espírito Santo estava visitando, como lá em Gênesis 1, visitando a face do abismo e promovendo um avivamento e despertando as pessoas e trazendo vida e rompendo grilhões e rompendo conceitos, barreiras, para que o fogo pegasse em nível global. Não é uma doutrina inventada, não é uma doutrina elaborada, ninguém sentou e falou, vamos planejar, vamos ver o que precisa, vamos ver onde estamos errando, vamos ver o que precisamos melhorar. Não!
doutrina pentecostal é uma doutrina que vem de Deus, ela tem uma iniciativa no coração de Deus, e ela encontra respaldo no coração do crente que abre para poder receber essa virtude, que é a mesma virtude que nós temos aqui em Atos capítulo 2. Amém? Com uma vantagem: nós pegamos o melhor de todas elas, né? Pegamos o melhor do movimento pietista, pegamos o melhor do movimento puritano, pegamos o melhor do movimento wesleyano, né? Pegamos o melhor da tradição metodista, né? Nós somos metodistas em certo sentido. A Assembleia de Deus tem métodos, a Assembleia de Deus tem critérios, a Assembleia de Deus tem cultura. Terça-feira, o que acontece na Assembleia de Deus do Brasil? Não precisa nem olhar, o povo sabe. Isso é uma cultura, isso é um método. Movimento de santidade. Quem mais prega a santidade do que a Assembleia de Deus no Brasil? Isso vem de onde? John Wesley, acabei de falar. Clube Santo, buscavam santidade. O pessoal por aí está pregando o quê? Tem igreja que você vai hoje e fala, o pessoal fala, não, Assembleia de Deus não. Não fala sobre pecado aqui. Porque tem uma família de um cara que é rico, dá um dizimão, mas o cara está no pecado. Então não fala sobre pecado não. Já recebeu esses convitinhos? Esse dia eu fui pregar numa igreja. Você prega na nossa igreja? Falar sobre escatologia? Prego. Cheguei lá, o pastor, pastor Marcos, assumi a igreja aqui agora. O senhor pode falar sobre dízimo, para levantar um dinheiro aí, para pagar? O pastor que saiu deixou uma dívida de 37 pau. Falei, não, você se vira com o seu povo aí. Você não sabe nem o que eu penso sobre dízimo? Como é que você pede para falar sobre dízimo? Está maluco? Você me chamou para falar sobre escatologia? Vamos falar sobre escatologia. Não vem querer mudar a mensagem, não. Né? O Espírito Santo precisa continuar tendo liberdade em nosso meio. Não podemos negociar. Eu não tenho que vir fazer conserto de coisa que pastor deixou do passado, cada um que cuida das suas atribuições. O que mais? Movimento de santidade, movimento metodista. Recebemos a parte boa dos batistas, porque os fundadores da Assembleia de Deus do Brasil, batistas com visão missionária, olha aí, não é igreja local. Aqui eu sei que vocês são missionários. Aí, cadê o pastor Júnior? Olha lá. Missões com os povos ribeirinhos, né? O nosso irmão que cuida dos povos ribeirinhos, mas fazem muito mais. Missão urbana, essa igreja, antes da pandemia, estava o quê? 900 grupos, mais ou menos, núcleos nos lares. Uma igreja desse tamanhinho, gente. 900 grupos. Quando eu fiquei sabendo disso, a primeira vez que eu vi, eu fiquei encantado. Falei, imagina esse povo aqui de Santarém, pegar essa igreja, colocar lá em São Paulo, o que eles fazem? Eles acabam com tudo, acabam com drogado, com viciado, acabam com bandidagem, eles vão botar núcleo de oração em todo São Paulo. Por que vocês não vão para lá ajudar a gente? Em nome de Jesus. Nós pegamos o melhor dos batistas, recebemos aqui batistas missionários. E no Brasil, o movimento pentecostal, a doutrina pentecostal rompeu limitações que em outras denominações não foram rompidas. Colossenses, capítulo 3, versículo 8, diz assim, capítulo 3, versículo 11, diz assim, nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, diferença étnica, circunciso e incircunciso, diferenças religiosas, bárbaro e cita, diferenças culturais, escravo e livres, diferenças econômicas, mas Cristo é tudo em todos. Olha aqui, branquinha, negro, branco, japonês, amarelo, tudo um sentado do lado do outro, porque estamos todos em Cristo. Aqui não tem diferença étnica, nem cultural, nem econômica, nem racial, nem de gêneros, porque estamos todos em Cristo. Isso acontece na Assembleia de Deus. Por causa da doutrina pentecostal, não fazemos acepção de pessoas. Quando eu me converti, logo de cara me disseram, você quer ir para uma igreja de médicos e engenheiros e advogados? Eu falei, tem isso? Tem. Você quer ir para uma igreja de casais jovens? Tem também? Tem. Você quer ir para uma igreja de skatista e de surfista? Eu era surfista. Eu falei, mas não estou afim muito não. Já conheço esse ramo aí.
Já tomei muito caldo, vou ficar numa igreja de crente. Tem igreja de crente? Então fica na Assembleia de Deus mesmo. Aleluia. Falamos de doutrina. A nossa doutrina, ela é pentecostal. Por que ela é pentecostal? Porque ela acredita na promessa. O texto que nós lemos, de Atos, capítulo 2, diz lá no versículo 39, pois a promessa está fazendo uma afirmação para vocês, ou seja, a população daquela geração, para os seus filhos, para a geração futura, para todos os que estão longe, acabaram as distinções geográficas, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É uma doutrina atemporal. Ela não tem limitação geográfica, ou seja, aqueles que estão longe vão ser chamados, e aqueles que virão no futuro, ou seja, é uma doutrina que não tem tempo. O Espírito Santo vai ser derramado indistintamente. Indistintamente. Então nós acreditamos na doutrina pentecostal, porque ela é exarida da Bíblia. Ela vem do Antigo Testamento, porque Pedro aqui está citando um texto do Antigo Testamento. Ele está fazendo uma interpretação para o Novo Testamento, isso é fundamental. Está dizendo, há uma projeção futura, profética, escatológica, que os crentes lá da Assembleia de Deus em Santarém vão receber com muita alegria. E eu vou operar lá, porque essa promessa é para aqueles que, todos que o Senhor chamar lá na frente também. Você é fruto da promessa, essa promessa do derramamento do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. A doutrina pentecostal, ela não amputa as promessas de Deus, ela não corta as promessas de Deus e deixa de lado uma parte e fica só com aquilo que é interessante. Há coisas na Bíblia que perderam de fato a validade. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, surgiu uma lei que não podia pegar camarão. Vocês vão atravessar o Mar Vermelho, não pega camarão. E não coma. Por quê? Não tinha frigobar, não tinha isoporzinho. O pastor André não estava, ele não come camarão, gente, eu não me conformo com isso. O sujeito mora no Rio de Janeiro, não come camarão? Pode um trem desse? Mas em nome de Jesus, vamos orar para ele sair daqui de Santarém comendo camarão? Com limãozinho. Delícia, rapaz, você não vai se arrepender. Você vai orar por mim o resto da sua vida, o dia que você comer um camarãozinho. Não podia comer camarão, por quê? Porque não tinha meios sanitários de preservar o camarão. O sujeito atravessava o mar, pegava o camarão, ia comer um dia depois, já estava podre, ele ia morrer. Por isso a lei. Hoje pode comer camarão? Cadê o irmão que me trouxe de carro? Comeu, almoçou camarão hoje. Como é o nome dele? Irmão Ivanilson. Comeu um pratão de camarão. Eu comendo meu salmão de olho no camarão dele. Queria que ele virasse de lado só para eu roubar um. Assim. Hoje pode comer camarão. Então aquele versículo da Bíblia não vale mais. Há coisas que caíram. O próprio Paulo, quando esteve em Jerusalém, os apóstolos quiseram saber que doutrina ele estava ensinando. O que você está ensinando? Eu estou ensinando isso, isso e aquilo. Ok. Então faça o seguinte. Fala para eles não comer carne sufocada. Fala para eles não comer sangue. Né? Fala para eles se abster da prostituição. Quando Paulo foi escrever 1 Coríntios capítulo 10, o que ele diz? Olha, se você entrar na casa de um macumbeiro, come tudo que oferecer, não faz pergunta. Por causa da consciência. Come mesmo, mas não pergunta. Mas e o mandamento lá de Jerusalém? Paulo entendeu que aquilo não valia para os gentios. Então ele fez o quê? Invalidou aquela recomendação de Atos capítulo 15. Ele só deu uma parte das recomendações que cabiam. Ou seja, Paulo já fez uma interpretação e adequou à cultura. Aí quando chega no capítulo 11, primeiro versículo, muita gente interpreta errado. Ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não era para imitar Paulo em tudo que ele fazia. Ele mesmo falou que não era exemplo de ninguém. Era para imitar Paulo naquele procedimento com relação aos alimentos. Porque o próprio Jesus tem uma passagem do Evangelho que diz, tendo feito isso, santificou todos os alimentos. Não tem mais nada proibido. Se você quiser comer bem, não fique na Adventista. Venha para a Assembleia de Deus, que a doutrina do Pentecostal aqui liberou. Amém? Aleluia! Crente gosta de comer mesmo, não gosta? Uma festa assembleiana, não tem nada como uma festa assembleiana. É o menino correndo, tropeçando, é guaraná para todo lado, coxinha e pimenta.
Muito bom ser assembleiano. A doutrina pentecostal não amputa nenhum talento de Deus, ela considera o todo da Bíblia a partir da interpretação que os apóstolos fizeram. É claro, a gente ainda está elaborando muita coisa precisa ser compreendida melhor. Eu não vou fazer esse trabalho aqui hoje, evidentemente. A doutrina pentecostal não racionaliza o conteúdo bíblico, isso é importante. Porque por muito racionalizar, muitas igrejas abandonam o aspecto emocional. E o Espírito Santo, quando ele salva uma pessoa e restaura, ele não restaura simplesmente a razão da pessoa, mas ele cura também a sua alma, que é a sede das suas emoções, dos seus desejos e tudo mais. A nossa alma também precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Por isso quando é cheio do Espírito Santo, você fica alegre, porque o Espírito Santo quer que você seja alegre. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, às vezes você chora, porque a sua emoção ali é espremida, porque o Espírito Santo está tratando você, a sua alma. Não é só a nossa razão que precisa ser reformada, não são só os conteúdos intelectuais, dos conceitos que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, que trazendo todo o ensinamento, a obediência de Cristo, desfazendo as fortalezas. Ali ele está falando de conteúdo intelectual. Explica melhor, pastor Magno. Explico. Quando eu falo bola, os homens pensam o quê? Bola de futebol de salão, bola de capotão. Errei. Ou você jogava queimada? Os homens aqui de Santarém jogavam. Vocês ficaram quietos? Eu acho que eu errei. Vou falar de novo. Quando eu digo bola, os machos aqui de Santarém, pensa que tipo de bola? Hã? Futebol, né? Pelo amor, me ajuda aí, né? Quando eu falo bola para as mulheres de Santarém, o que elas pensam? Bola de futebol. Ela pensa futebol, ela é jogadora. Isso é um caso à parte. Pensa que bola de vôlei, bola de queimada, tô certo? Você não responda, não vai queimar meu filme na mensagem, não. Isso é o quê? Um conceito. Estamos falando de conceitos. Homens têm conceitos diferentes de conceitos de mulheres. Eles têm um mundo próprio. A mulher tem um mundo próprio. Paulo fala, quando você se converte a Cristo, você tem que pegar os seus conceitos e levá-los a Deus, a palavra de Deus, e colocar esses conceitos sobre a palavra. Se os seus conceitos permanecerem, fique com eles. Se a palavra de Deus destruir esses conceitos, abandone esses conceitos, que agora Deus vai construir uma fortaleza no seu espírito. Um entendimento novo, uma razão nova, inteligência nova. E isso não significa você se tornar um sujeito alienado. A doutrina pentecostal não aprova a alienação. O fato de nós mudarmos a nossa mente não significa que nós não vamos ser pessoas avançadas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que a mulherada adora. Entende de primeira. Quando eu falo assim, renovar o guarda-roupa, elas se entregam. Renovar o guarda-roupa é o quê? É pegar as ferramentas do provado do marido, a chuteira dele, e colocar dentro do guarda-roupa dela? Não, pastor Magno, você não está entendendo. Renovar o guarda-roupa é o quê? Pegar as roupas velhas, levar para a assistência social da Assembleia de Deus Santarém, fazer um almocinho para o marido, pedir o cartão de crédito do provado, ir no shopping center comprar roupa nova. Aí você já tirou a roupa velha, vai colocar roupa. Isso é renovar o guarda-roupa. Pastor Magno acertou? Valeu a dica? Fala Deus. Renovar a nossa mente não é tirar os pensamentos antigos que nós tínhamos quando não éramos crentes e parar de pensar. O crente pentecostal, ele pensa. Ele não parou de pensar porque ele virou pentecostal. Só que agora ele pensa pensamentos novos. Ele tinha projetos antigos e projetos do diabo e projetos humanos, agora ele tem projetos de Deus. Ele tinha planos antigos que não iam dar certo porque Deus não ia fazer, eu queria matar. Deus falou, não, tenho planos melhores para você. Você vai comer aí no salmãozinho, lá em Santarém. Olha aí. Então é tirar as coisas velhas e colocar as coisas novas que vêm de Deus e vêm do alto. Amém?
A doutrina pentecostal considera esses aspectos. Trabalha com a razão, mas também trabalha com a emoção. E ainda trabalha com o instinto. Nós deixamos o Espírito Santo nos mover. O Espírito Santo conta com o instinto do homem. Nós não temos o instinto anulado, mas o Espírito Santo, Paulo fala, comunica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, há uma interação, há um dinamismo, há vida entre nós e o Espírito Santo. Se Deus te tomar em profecia, deixe Deus te usar em profecia. Se Deus te der uma revelação, deixe Deus te dar uma revelação. Se Deus te der uma interpretação, deixe Deus te dar uma interpretação. Nós acreditamos nisso. A doutrina pentecostal, eu estou pregando aqui dentro do texto bíblico, nós fazemos teologia com a Bíblia aberta, mas com o coração exposto, para que o Espírito Santo trabalhe e tenha liberdade. Se Deus me der uma palavra aqui, eu paro a mensagem na hora, entrego a mensagem e continuamos a mensagem. Nós não amputamos a ação do Espírito Santo, não bloqueamos, não limitamos nada, estamos abertos para a ação plena do Espírito de Deus, amém? Para concluir, último ponto, a grande comissão. E aqui eu vou ser um pouco mais breve. E quero fazer uma advertência. Porque nós temos a doutrina, somos pentecostais, e temos um desafio. O pentecostalismo foi o movimento que mais cresceu no século XX. Começou pequenininho, mirradinho, marginal, lá na rua, no fim da rua. Hoje, nós pentecostais, de todos os grupos cristãos existentes no planeta, somos o maior grupo. 500 milhões de pessoas, pelo menos 500 milhões de crentes no mundo são pentecostais. Amém? Até mesmo entre os católicos já estão sendo pentecostalizados. Deixa Deus trabalhar, não precisa ficar julgando, isso não é da nossa conta. Deus não nos chamou para julgar ninguém. Deus nos chamou para pregar o Evangelho, por isso estamos falando sobre grande comissão. Amém? Grande comissão é grande. E nós pentecostais também somos grandes. E temos feito de tudo um pouco. Nas igrejas pentecostais você encontra de tudo. Missão urbana, missão transcultural, resgate de casais que estão destruídos, resgate de vidas que estão nas drogas, resgate de vidas que foram vítimas do álcool, resgate de vidas que quebraram a sua empresa, resgate de pessoas que estão sem perspectiva de vida. Lá na Índia, vocês conhecem a Índia? Já ouviram falar do sistema de castas da Índia? Tem lá as castas e tem os Dalits. Os Dalits são sem casta. É um povo que não tem o menor valor, não tem nenhuma posição social, nada. São rejeitados. O movimento pentecostal entrou na Índia, começou a trabalhar com as mulheres Dalits, treinou as mulheres, profissionalizou as mulheres, mudou a vida das mulheres, deu a elas dignidade, deu a elas encorajamento, deu a elas autoestima, deu a elas o Espírito Santo, e agora elas trabalham e não ficam dependendo de ninguém. Até na Índia o movimento pentecostal está fazendo um grande avivamento. E no Brasil, agora nós temos um desafio, o maior desafio que eu vejo hoje, para a igreja evangélica como um todo, mas eu percebo, e como estou pregando numa conferência pentecostal, eu percebo que nós pentecostais também estamos sendo vítimas de uma ação ostensiva de grupos políticos, militantes políticos, especialmente militantes de esquerda. Tradicionalmente nós da Assembleia de Deus somos conservadores, conservadores nos costumes, conservadores na política, conservadores na teologia, conservadores nos hábitos. É claro, ninguém aqui está dizendo, olha, que se lasque o problema dos negros, que se lasque os problemas dos LGBT, que se lasque o problema dos pobres. Não é nada disso que estamos tratando. Acabei de citar um texto bíblico, dizendo que dentro das Assembleias de Deus não há discriminação de pessoas. Não estou tratando disso. Nós acolhemos a todos. Acolhemos a todos no sentido de que nós apresentamos a palavra de Deus e as pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Quando eu conto meu testemunho para os médicos, ele fala, você foi alvo de um milagre, porque ninguém sai das drogas do jeito que você saiu. Eu acredito no poder da doutrina pentecostal, da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para transformar toda e qualquer pessoa sem distinção. Mas o que estão dizendo por aí é que agora o socialismo é o evangelho. Isso é uma afirmação muito forte. E se você já não ouviu isso, vai ouvir. Se não chegou isso a Santarém, é provável que chegue.
querendo confundir as nossas ações, a nossa ação social, a nossa ação evangelística, a nossa ação missionária, confundindo com uma militância política. Isso não tem nada a ver com política. O Espírito Santo e a grande comissão foram dados há 2000 anos. Não tinha partido de esquerda, não tinha partido de nenhuma coloração ideológica. O que tinha eram as necessidades das pessoas e as pessoas dispostas a serem movidas pelo Espírito Santo para transformar a sociedade de dentro para fora. Não precisamos de uma ideologia. Muito bem, obrigado, agradecemos, devolvemos, mas nós já temos um poder suficiente. O dunamis de Deus, que entra no coração da pessoa, entra na mente, muda o comportamento, transforma pessoas, transforma culturas, transforma países, liberta a família, liberta o drogado. Aleluia! O socialismo não é o evangelho. Há um grupo chamado Resistência Reformada. Eles estão se organizando bem e fazem essa afirmação. Já viu isso? O evangelho é o amor de Deus sendo expresso em palavras. Magno, Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Isso é o evangelho. Não é vote no fulano de tal, não. Não é faça a revolução de Marx, não. Não é lute os proletários contra os burgueses, isso não é evangelho, porque Jesus nunca rejeitou os ricos. Jesus nunca fez opção preferencial pelos pobres. Discurso que aconteceu aí há 70 anos, estão falando sobre isso. Teologia da libertação, TMI, não importa. Não importa o nome que se dê. Jesus nunca fez opção preferencial por pobres, isso não está na Bíblia. Quando o jovem rico veio até Jesus, o que Jesus falou para ele? Senhor, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Guarda os mandamentos. Tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Então agora o que falta para você? Você quer ser perfeito? Teleios. Quer ser perfeito? Vai e vende os seus bens e me siga. Jesus ensinou desapego. Desapego às coisas que nos impedem de entrar no céu. Mas não é o dinheiro que entra no céu. O orgulho do pobre também pode tirar ele do céu. Tem pobre que é orgulhoso, tem pobre que é arrogante, tem pobre que é problemático, tem pobre que fala não entra na igreja evangélica, lá só tem pobre. Eu vou para onde? Eu vou para Emel, eu vou para não sei aonde, vou para não sei onde. Lá tem gente rica, lá tem gente bonita, lá tem status. Então tem problemas humanos que também impedem as pessoas pobres de entrar no céu. O dinheiro não é problema para entrar no céu, o problema é um apego ao dinheiro, você sabe disso, é o texto que diz. O texto da Bíblia diz, a raiz de todos os males é o quê? O amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o que está dentro do nosso coração. Jesus vivia com gente rica. As festas que ele ia, você pensa que era pobre que dava festa? Festa de Caná na Galileia. Quem dava um festão daquele lá, se não fosse rico? E os outros? Zaqueu, não era rico? O sujeito metia a mão em todo mundo. Era corrupto, era que nem esses caras da Lava Jato. Não era rico? Claro que era. Ele mesmo falou, olha Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Para o sujeito falar isso, ele tem dinheiro. Mateus quem era? O que escreveu o Evangelho. Era cobrador de impostos, era outro rico, porque tinha que, para poder cobrar impostos, tinha que pagar uma baita quantia para o Império Romano, para ter o direito, a licença, e depois ainda tinha que pagar uma taxa para eles. Quando Jesus morreu, o que fizeram com a roupa de Jesus? Deram para a assistência social da Assembleia de Deus, porque era uma roupinha vagabunda, né? Mentira. Está lá na Bíblia, diz que eles disputaram para ver quem ficava com a roupa dele, porque era roupa de gente de bem. O problema não é o dinheiro, o problema é a natureza humana. O nosso compromisso não é com dinheiro, é com a natureza humana. É levar a salvação para as pessoas, é levar a cura, é levar a transformação, é levar a palavra do Evangelho. Amém? Para concluir, o Márcio falou sobre doutrina pentecostal, lá em Oxford, né? Ele falou sobre a experiência dele em Oxford. E eu vou concluir dando um exemplo do que é a crença pentecostal na nossa vida. Em 2014 eu estava terminando o meu mestrado no Mackenzie. Ganhei uma bolsa, fui fazer o mestrado. Eu já contei isso aqui? Acho que não, né? Quando eu estava terminando o culto, faltava um mês para eu defender a minha pesquisa, a minha tese lá.
Terminou o culto, eu indo para o fundo da igreja, um irmão Isaac Almeida, um doutor em química, em física, pela USP, um dos professores de física mais bem pagos do Brasil. É membro da nossa igreja. Ele desceu da galeria, ele é todo rigoroso na sua compostura, ele imposta a voz e tudo mais, um negro elegante, dá gosto de ver. Pastor Magno, Deus vai te colocar na USP. Falei, que nada, Isaac, eu não quero fazer doutorado, não. Estou terminando mestrado é no meu sonho. Aí ele, com lágrimas nos olhos, falou assim, Pastor Magno, o Senhor... Aí já engrossou a voz. Pastor Magno, o Senhor não entendeu. Deus vai te colocar no doutorado da USP e eu vou te ajudar. Falei, como? Eu vou te mostrar o que você tem que estudar, os sites que você tem que acessar. A USP tem um site que mostra o que precisa estudar, você vai estudar e vai entrar lá. Aí eu entendi que era Deus falando, que ele estava com lágrimas nos olhos, o sujeito daquele lá não chora por qualquer coisa. Falei, tem Deus no negócio. Aí entrei lá no site que ele falou para entrar, tem lá uma relação, 9 livros que eram para ler. O processo seletivo da USP leva 2 meses, você faz uma prova de conhecimentos gerais, depois faz uma prova de proficiência, ou inglês, alemão, francês, ou, dependendo da área que você vai estudar. Depois apresenta um projeto e aí faz uma entrevista com algum doutor lá de dentro. Eu fiz um planejamento, eram 9 livros, eu li os 9 livros, deixei o último livro para ler no último final de semana, a prova seria na segunda-feira. Aí eu li no sábado, no domingo, ficou faltando um pouquinho, só acho que um capítulo. Eu falei, eu leio isso amanhã no escritório e a prova era 2 horas da tarde, eu falei, eu vou para a prova. Aí não li, estava cansado, falei, não vou ler não. Bora para a prova, vamos lá. Jesus falou que eu vou entrar, Jesus falou, Jesus não mente, nunca mentiu para mim. Entramos lá no anfiteatro, umas 450 cadeiras, eu sentei, eles deram uma prova falando assim, não virem a prova, só vai virar para ver a pergunta quando eu zerar o cronômetro aqui, 2 horas da tarde. Deram 5 folhas em branco para responder a pergunta, era uma pergunta só. Aí eu sentei e veio aquele hino da Cassiane na minha cabeça que eu odeio, eu não gosto desse hino, irmão, confesso. Vai acontecer um milagre hoje aqui. Falei, Jesus, eu aqui para fazer a prova da minha vida, esse maldito esse hino na minha cabeça, sai. Aí eu lembrei da irmã Leia. A irmã Leia é minha mãe na fé. A irmã Leia, pentecostal. Ela falava uma coisa que não tem na Bíblia, mas ela falou e ficou na minha cabeça. Ela falou assim, quando você lembra de um hino, quando vem um hino na sua cabeça, e você não está pensando nesse hino, é o Espírito Santo cantando para você. Nossa, eu nunca vi isso na Bíblia, porque não tem. Mas na doutrina pentecostal tem. Por isso que eu amo os pentecostais, eles têm liberdade. E eu lembrei disso, na hora da prova eu lembrei disso, eu lembrei da irmã Leia, ô Michele. Falei, bom, o Espírito Santo está cantando isso para mim, então eu ficar quieto aqui, né? Quando deu 2 horas da tarde, o irmão não, né? Não tem nada de irmão, né? Funcionário da USP, zerou o cronômetro, pode virar a prova, e pode fazer, vocês têm 3 horas para fazer a prova, não pode sair antes de 1 hora. Virei, estava lá, uma pergunta, 3 linhas. Analise e critique o processo de indiciamento e estabeleça as suas relações com as ciências sociais. Qual era o nome do capítulo do livro que eu não li? O processo de indiciamento. Vai acontecer um milagre. Falei, agora lascou, porque eu não li o capítulo. E agora, Jesus? Olhei para o lado, a menina do meu lado escrevendo. Olhei para o outro, a outra menina escrevendo. Olhei para cima, todo mundo escrevendo, só o pentecostal que não estava escrevendo. Eu me ferrei, né? Por que eu vou ficar 1 hora aqui sem fazer nada, cheio de coisa a fazer no escritório? Aí eu lembrei que eu era pentecostal, e quando eu ia no ciclo de oração, eu ouvi isso muito. Eu vim das drogas, eu era traficante, eu era estelionatário, fazia estelionato Itaú, no Bradesco. Quando eu me converti, eu ia para o ciclo de oração, porque ex-traficante não tem o que fazer, não tem emprego, não tem nada. Eu ia para o ciclo de oração. Né? É a agenda do novo convertido, ir para o ciclo de oração. Irmãos, eu pisava no ciclo de oração, Deus levantava um irmão, uma irmã. Eis meu servo, começa assim, né? Eis meu servo, eu vejo você com uma caneta de ouro na mão escrevendo. Eis meu servo, eu vejo muitos papéis saindo da sua mão. Eis meu servo, que eu vejo uma pilha de livros. Eu enjoei de ouvir essa profecia.
Hoje eu olho para trás e eu entendo que era Deus, né? Eu já escrevi pelo menos uns 100 livros na minha carreira, no mínimo uns 100 livros, fora artigo, entrevista. Tive uma editora, publicamos mais de 160 títulos. Eu falei, vocês podem ter lido esse raio desse capítulo, mas o escritor aqui sou eu. Aí eu comecei. O autor do livro tal, no livro tal, começa a sua argumentação assim, 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 assim. Eu tinha lido o livro, eu só não tinha lido o capítulo. Aí eu estou escrever para o avaliador, né? Para mostrar para o avaliador que eu tinha lido o livro. O capítulo é outra história. Aí vim, pá, 2 páginas e meia. Aí chega no raio do indiciamento. Agora vamos para a filologia. O que é filologia? Filologia é a disciplina que estuda a origem das palavras. Indiciamento. Quando tem mento, é porque é uma ação, é um processo. Índice. O que é índice? Índice é aquela parte do livro que a gente vai para descobrir onde começa o capítulo. Capítulo tal começa na página tal. Eu falei, então, é prova. História, minha prova no doutorado foi em História Social. Então pensei, indiciamento deve ser o processo que organiza a pesquisa em história. Deve ser isso. Só pode ser isso. Aí eu escrevi um parágrafo bem cheio, encheção de linguiça, irmão, na boa. E aí, estabeleça a segunda parte da pergunta, era, estabeleça sua relação do processo de indiciamento com as ciências sociais. Tinha acabado de fazer o mestrado. Ciências sociais estavam na cabeça, tudinho. Aí, 4 páginas. Nota de corte da prova, 5. Nota mais alta, 7. O pentecostal passa com quanto? 6. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bom.